Existia um tempo na internet onde as coisas eram mais nebulosas do que elas são hoje em dia. Hoje em dia existem filtros para conteúdo sensível, a rede social em questão te avisa quando o bagulho pode ser meio pesado. Você pode bloquear à vontade tipos de conteúdo que você não quer receber, às vezes por palavra ou às vezes bloquear páginas em si, mas nem sempre as coisas foram assim. Shock videos ou vídeos chocantes era uma parada extremamente popular no passado, em 2007 até mais ou menos 2015, se bobear até um pouco antes. Vocês talvez já tenham ouvido falar no Two Girls One Cup, aquele vídeo nojento e brasileiro, tá? Aquele vídeo foi feito aqui no Brasil, se eu não me engano foi feito em São Paulo, na real, É claro, tinha que ser em São Paulo. E era um tipo de shock video que sempre chegava em você contra a sua vontade, tá ligado? Ou alguém te mostrava, ou alguém te enviava sem falar o que era, e aí quando tu visse, mané, tu já tinha ido longe demais. Mas esse não foi o único tipo de vídeo chocante que apareceu por essa época, já que o One Guy, One Jar era ainda pior. Se você acha que a única coisa grotesca que um ser humano pode fazer com um jarro é encher ele de leite, você está bem enganado. Já que o One Guy, One Jar consiste num homem adulto que enfiou um jarro inteiro e quebrou ele dentro do próprio... Lá vamos nós de novo. E ó, já avisando aqui pra vocês, o roxo do meu cabelo tava desbotando, então eu pintei de um vermelho bem escuro. Talvez nem dê pra ver na câmera, parece que tá preto, mas eu tô falando isso pra vocês não estranharem se ao decorrer dos vídeos, quando a tinta for desbotando, eu não for virando o shadow aos poucos, tá? É só pra vocês saberem. Mas beleza, vamos lá. Esse caso aqui é um tanto quanto curioso, porque quando eu era moleque, lá pros meus 13 anos de idade, foi a primeira vez que me mostraram essa desgraça desse vídeo. E eu e o meu grupinho de amigos ali, tudo conhecia esse vídeo. Só que quando eu parei pra pesquisar, eu achei pouco pra nenhum conteúdo de pessoas falando disso. No YouTube não tem praticamente nenhum e no Reddit tem pouquíssimas pessoas brasileiras citando essa parada. Eu não sei se é muito desconhecido ou as pessoas simplesmente esqueceram que isso existe, mas o que eu posso falar pra vocês é que este vídeo foi o que me introduziu e me interessaram nessas coisas bizarras e grotescas da internet. Daí pra frente, mané, foi ladeira abaixo. Bom, mas o vídeo em questão consiste de, primeiro, eu não vou mostrar nada aqui, obviamente, não tem nem como mostrar. E segundo, nem tenta procurar esse vídeo porque você não vai achar e não vale a pena. Vai por mim. Mas no vídeo a gente tem um jarro, sim, um jarro. Olha o tamanho disso, que é um jarro feito de vidro. E o cara ali tá com as duas pernas, ele faz um agachamento e engole o jarro inteiro. Exatamente. Nenhum som é escutado durante a duração inteira do cara fazendo essa atividade ali. É só ele com ele, mas aí do nada você escuta este som aqui. Meus amigos, sinto lhe informar, mas fudeu. Eu quero deixar bem claro que isto não é uma montagem, isso não é um vídeo fake, isto realmente aconteceu e o maluco teve um jarro estourado dentro de si mesmo. Só que tu pensa que o vídeo ia acabar por aí, mas não, irmão, o vídeo não acaba. Já que a gente tem o cara removendo caco por caco, tudo que ele conseguia tirar, ele tava tirando ali em vídeo. E malandro, olha, sendo bem sincero, eu já vi muita coisa grotesca na internet, tá certo? Na minha época de adolescente, eu já levei muito jumpscare de uns vídeos gorizão, era uns bagulho horrível. Eu consigo aguentar bastante coisa grotesca, bastante coisa nojenta, mas coloca esses bagulho com sangue, mané, que aí já não me desce nem um pouco. E eu acho que eu nunca na minha vida inteira vou ver tanto sangue saindo do buraco que saiu desse cara. E outra coisa que eu acho que me surpreende ainda mais do que eu tô vendo é o que eu tô ouvindo, porque o cara não faz som nenhum. Ele não faz nenhum ai, nenhum... nada, absolutamente nada. Aí depois de um tempinho ele vai ali, sai de cena e acaba o vídeo. Esse vídeo, rapaziada, por mais que vocês aí talvez nunca tenham visto, ele marcou a internet de um jeito muito forte. Já que até hoje tu encontra vários grupos de pessoas reagindo a esse vídeo aqui no YouTube mesmo. É claro que eles não mostram o vídeo, é só a reação deles, mas malandro, isso era muito popular de um jeito horrível. Esse vídeo agraciou a internet em 2008, algum tempo depois do Two Girls One Cup já ter deixado a sua marca, daí que veio o nome One Guy, One Jar. Essa era uma época da internet onde as coisas não eram feitas pra ganhar cliques e atenção, não, as coisas eram só feitas por fazer, era até mais genuíno. Two Girls One Cup, por exemplo, era só um vídeo que os caras fizeram na sinceridade. Esse aqui, a mesma coisa, o cara não teve a intenção de fazer aquilo quebrar dentro dele, mas aconteceu. Mas agora vamos começar a responder umas perguntas que vocês estão curiosos. Primeiro, quem que é esse cara? E ele tá vivo? Sim, o maluco está vivo e ele é russo, o que vamos concordar explica muita coisa. Alexei Tatarov é o nome da peça, e a gente pode ver essa informação lá no IMDb, na página dele, que é o site de filme?
Cara, é o site de filme mesmo, o cara tem uma página lá pra postar o filme dele. Pesquisando o nome dele no Google, a gente encontra vários sites falando da vida do cara, algumas informações relevantes, tem alguns sites inclusive que falam que ele é ucraniano e outros que falam que ele é russo. Eu não achei ele confirmando de onde ele é, então eu vou manter aqui no russo, porque é o que a maioria dos sites que entrevistaram ele, falaram com o cara, dizem que é o que ele é. Depois que ele viu a popularidade do vídeo dele, ele decidiu provar que ele era o cara do jarro, mandando algumas fotos de coisas que só o cara do jarro teria na casa dele, que infelizmente não foram arquivadas, já que ele mandou essas imagens para um site que estava hosteando o One Guy One Jar na época, que o site já foi de base completamente nesse ponto. Só que como o próprio Wang, outro desgraçado que cobriu esse assunto, mostrou no vídeo dele, tem algumas fotos que o Alexei postou no blog dele, que é ele, que é exatamente o mesmo ambiente do vídeo One Guy One Jar, tá ligado? Então, matamos a pau aí, é esse cara. Mas pra nossa sorte, rapaziada, o Alexei é um cara muito comunicativo. Ele começou a dar várias entrevistas a múltiplos sites, esclarecendo algumas perguntas que as pessoas tinham, e eu vou estar falando dessas entrevistas aqui. Na altura que o vídeo foi gravado, o Alexei já era um homem casado com filhos, e o objetivo principal dele era só se divertir com objetos que ficariam progressivamente maiores. Acho que o objetivo dele era alcançar o tamanho de um buraco negro, sei lá. Era a parada do cara, tá certo? Tô um pouco me fudendo. Então isso meio que responde a pergunta de por que um jarro, já que provavelmente era o bagulho com um formato cilíndrico maior que ele encontrou na casa dele. O que vamos combinar, né, que porra, malandro, você é um adulto, tá ligado? Você tem dinheiro, tem sua independência, compre um bagulho próprio pra fazer isso, estaria, sei lá, mano, caralho, um jarro de vidro ainda por cima, mano, meu Deus. Mas no caso ele aparentemente gostava de objetos de vidro, já que ele disse ter começado essa jornada dele com uma garrafa Coca-Cola de vidro, mano. Uau! Muitas pessoas especulavam que o motivo dele ter ficado em silêncio depois que um incidente aconteceu é porque ele fez de propósito e estava curtindo a sensação. E ele diz que não, muito pelo contrário, aquilo foi totalmente um acidente e não foi nada agradável. Ele inclusive estava totalmente sozinho em casa quando aquilo aconteceu, o que deixa a gente ainda mais intrigado porque o motivo dele não ter feito nenhum barulho de dor era porque ele não queria. Ele simplesmente, pá, não tô com tanta dor assim pra fazer, não. Olha, mano, vamos lá. Eu sou uma pessoa que me considero resistente à dor física. Já que eu quebrei o dedo mindinho do meu pé há uns anos atrás, eu simplesmente ignorei, o osso colou errado e agora meu dedo mindinho não tem falange. Ele é tipo uma coisa só reta que não se mexe. Só que mesmo assim, quando eu me arranho, eu me corto sem querer, o menor que seja, tá ligado? Às vezes você se corta com uma embalagem, eu ainda faço pelo menos um... au, tá ligado? Só que agora, mano, imagina a situação que esse cara tava e você não fazer nenhum som, nenhum barulho, nem de desespero. Meu Deus, ó louco, mas é russo mesmo. Mas esse não foi o caso do Alexei, já que ele foi tirando ali o que ele conseguia encontrar e uma hora depois ele ainda foi trabalhar. O cara não existe, mano. O cara não existe. Ele também não foi no hospital na época, porque ele tava com vergonha de explicar aquela situação pro médico. 2 semanas se passaram e o maluco tava novinho em folha, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei um tanto quanto curioso nessa situação, porque o Alexei podia ter pegado alguma infecção, alguma coisa braba ali, moleque. Aí eu fui perguntar pra minha mina, que é enfermeira, e ela disse que talvez o que pode ter acontecido é que como aquela já é uma região meio suja, mesmo que tenham acontecido os cortes e pá, talvez não tenha gerado uma infecção porque é uma área que já tem mais resistência do que o resto do corpo. O que, ok, faz sentido, mas eu não arriscaria que nem ele arriscou. A parada do Alexei nunca foi fazer vídeos que sejam chocantes, tá ligado? Ele só fazia o conteúdo que ele gostava de fazer com ele mesmo. E ele não parou por aí, já que eventualmente ele postou mais um vídeo, o Um Homem e Uma Chave de Fenda. Eu não vou elaborar aonde essa chave de fenda foi, mas vocês podem imaginar que é num lugar nada agradável, irmão, nada. Não vou pagar de blindado aqui não, tá? Esse daí eu fiquei mal. Esse aí eu fiquei bem mal. Mas isso basicamente resume uma das histórias mais grotescas, bizarras e esquisitas que já amaldiçoou a nossa internet e nos dias de hoje meio que tá esquecidas no tempo, só sendo referenciadas aqui e ali. E já aproveitando o gancho, pra quem pede pra eu trazer um vídeo falando de Two Girls One Cup, já que como eu gosto de cobrir esses assuntos meio grotescos, eu só não trago porque esse é um assunto que já foi muito destrinchado aqui no YouTube BR. Muita gente já comentou sobre isso, tem muita informação sobre essa história por aí, então meio que é chover no molhado. Mas não se engane, já que tem vários outros vídeos chocantes que podem eventualmente estar aparecendo aqui no canal sim, só preciso ter um tempo pra conseguir ter sanidade mental e fazer, porque esses daí são meio complicadinho. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, não sei, né? Sei lá o que vocês sentiram nesse daqui. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, só que não sei antes de deixar a mensagem final do vídeo, que é... Malandro, esse bagulho do Skinwalker tá saindo do controle, tá ligado? Eu tô vendo muita gente falando sobre isso, até no TikTok.
Tem literalmente edit no TikTok falando que eu sou a porra de um skin